sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos nesta noite unidas para viver este momento de oração com você. Nós temos o desejo e o movimento de todas as quintas-feiras à noite fazer esse movimento, esse momento de oração, pedindo graças sobre a sua alma, sobre a sua vida espiritual. Por isso, você que está chegando a este nosso pequeno grupo de oração, esse pequeno momento da partilha da palavra, da adoração, você que está chegando, sinta-se muito à vontade. Esse espaço é para você. Nós estamos aqui para rezar por você. Nós somos as Irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia. E nós estamos abrindo a nossa capela, para que nessa noite seja também a sua capela, seja o seu lugar de oração. Então vamos clamar nessa noite a presença do Espírito Santo conosco. A presença do Espírito Santo para nos iluminar, para nos movimentar o coração, para descansarmos nele. Queremos pedir ao Espírito Santo para que as palavras que aqui forem tecidas venham do coração de Jesus, para que a nossa oração seja agradável a Deus e para que nós possamos hoje fazer essa experiência. Todos nós temos necessidade de experimentarmos Deus, vivenciar nossa fé. Por isso, quando nós nos abrimos e temos o desejo de experimentar a fé, Deus vem em nosso auxílio. Então, peça o Espírito Santo. Você aí na sua casa, peça por você, pelos seus. Peça sobre a sua vida interior, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Vem, Espírito Santo, te pedimos. Sobre os corações, toda a graça. Eu também, diga isso para o Senhor. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Te pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, hoje eu posso ser novo, teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós.
Vem nos concedendo a graça do descanso em teu coração. Vem, Espírito Santo, tirando os pesos que estão sobre nós, sobre a vida de todos nós. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos, tirando, Senhor, a angústia, tirando de nós a tristeza. Vem, Espírito Santo, tirando de nós os pensamentos que nos têm ferido e machucado. Vem, Espírito Santo, tirando de nós, meu Senhor, que nos tem afastado de vós. Vem, Espírito Santo, ordenando a nossa casa. Vem, Espírito Santo, ordenando, Senhor Jesus, os nossos trabalhos. Toda a confusão seja extirpada pelo teu poder, Espírito Santo. Toda a confusão, todo o peso, Senhor. Jesus, eu peço em especial, Senhor Jesus, por aqueles que estão com grandes dificuldades de rezar. Orações muito simples, oração do terço, oração da Ave Maria. Se concentrar é difícil. Eu te peço, Espírito Santo, vem agora com a tua graça, nos tornando capazes de pensar em Deus, nos tornando capazes da oração, nos tornando capazes de mergulhar nas coisas de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos. Senhor, nossa mente está cheia de tantas confusões, Senhor Jesus, preocupações, contaminações espirituais, inclusive. A nossa mente está cheia, Senhor Jesus, dos vícios. Vício na imagem, Senhor Jesus. Nossos ouvidos viciados, Senhor Jesus, por essa loucura sonora, Jesus, por tantos barulhos. Nós estamos viciados nas emoções fortes. Já não queremos mais, nós nos entediamos com as coisas simples, com as coisas rotineiras. Nós estamos viciados, Senhor. E por isso eu peço agora que venha sobre nós, nos descontaminando nessa noite. Tirando de nós a aceleração, a agitação, essa necessidade de estar todo o tempo em movimento. Vem, Espírito Santo, ordena agora, respira bem fundo. Você aí na sua casa, respira bem fundo e deixa que esse momento agora seja uma calmaria para você. Que esse momento agora seja um momento em que a paz entra na sua história, na sua casa, na sua vida. Por isso vem, Espírito Santo, trazendo esta paz, trazendo esta leveza, trazendo esta doçura. Vem, Espírito Santo, acalmando estes pensamentos, Espírito Santo, descansando este coração. Senhor, eu peço, você que está derramando lágrimas, porque está cansado, entrega para o Senhor estas tuas lágrimas e sim, descansa. É hora de descansar. Simplesmente isso, descansar no colo do Senhor. Ele tem visto os teus esforços, Ele tem acompanhado as tuas labutas e Ele quer te ajudar. E nesse momento quer colocar você no seu peito. E escuto isso, Jesus falando: descansa, minha filha, descansa em mim, descansa no meu sagrado coração, descansa na minha misericórdia, descansa. Jesus, eu quero te adorar hoje, Jesus, e te bendizer, Jesus, porque o Senhor é o Deus que sim, nos coloca nas labutas do dia a dia, mas é aquele Deus que nos dá o descanso e que nos dá a paz. Quantas tribulações, quantas batalhas, mas quando nós estamos em oração, nós podemos sentir esta paz. Então vem, Jesus, enchendo a nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Espírito, canta isso, peça sobre você. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos ao Espírito Santo porque está aqui conosco. Toda vez que nós invocamos e suplicamos o Espírito Santo, Ele está conosco. Mas eu quero também pedir a presença de Nossa Senhora conosco, esposa do Espírito Santo.
Sempre que nós falamos de algo mais forte, sinto a necessidade de suplicar a presença de Nossa Senhora. E nessa noite, o que Deus colocava em meu coração, em nosso coração, é que nós precisamos conversar, falar e rezar sobre a necessidade da nossa libertação. Falar sobre as coisas que nos têm combatido, que nos têm pesado. Falar sobre a presença do inimigo que tem estado ao nosso redor como leão rugindo, procurando a quem devorar. Nós estamos constantemente em um combate espiritual, por isso, antes eu peço que Nossa Senhora esteja conosco, nos defendendo a você, na sua casa, defendendo a sua história, a sua família, seus bens, tudo que você já lutou, que você possui, mas em especial aqueles que você mais ama. Ó Santíssima Virgem Maria, nós nos colocamos debaixo deste manto poderoso que nos protege e defende de todos os males. Temos uma mãe. E por que teríamos medo se nós temos uma mãe? Por isso pedimos, Santíssima Senhora, que venha nos defender na hora deste combate. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos hoje partilhar um pouquinho e levar para a oração está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 14 e seguintes. É uma passagem muito conhecida, o momento em que o Senhor liberta um jovem da possessão do demônio. Alguns detalhes aqui nessa passagem nos ajudam muitíssimo a nós entendermos a realidade do combate espiritual, o nosso papel neste combate e o que precisamos ter em nós para sermos vitoriosos. Nesse pedaço do Evangelho, nós vemos um pai trazendo o seu filho, suplicando para que Jesus o libertasse, mas ele não encontrou Jesus num primeiro momento. Primeiro ele encontrou com os discípulos e pediu para que os discípulos libertassem o seu filho. E de fato, os discípulos tentaram. Eles rezaram, eles suplicaram, mas ele diz: eu já levei para eles, mas eles não puderam curar. Então o versículo 17 está assim: Jesus respondeu, olha que forte, raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de um ritual de exorcismo aqui. E o inimigo não quis sair porque ele sentiu-se livre. Ele conseguiu conquistar o seu espaço neste menino. Alguma coisa aconteceu na história desta família, sobretudo deste jovem, para que o inimigo tivesse acesso a ele. Quando o Senhor está falando de maneira tão enérgica, raça de víboras, raça incrédula, nós não conseguimos aqui diagnosticar com clareza para quem essas palavras se direcionam, mas nós percebemos que o Senhor está acusando a falta de fé, não apenas dos discípulos, mas talvez também do pai e do menino, daqueles que andaram por caminhos errados e permitiram que o inimigo tivesse acesso. Queridos, o inimigo não tem poder se nós não damos poder a ele. Existem sim alguns casos
em que o inimigo tem acesso por pura permissão divina. Como o caso de alguns santos. São Padre Pio, ele não teve dentro de si, mas apanhou do demônio. Santa Gema Galgani passou por grandes tormentos. Deus permite, sim. Mas na maioria dos casos, o inimigo ele tem acesso porque nós damos acesso a ele. Porque nós temos uma vida incoerente, uma vida fora dos mandamentos de Deus. Isso deixa a nossa alma vulnerável, nos deixa enfraquecidos, nos deixa expostos à ação do inimigo de Deus. Nós temos uma graça, nós temos um presente, uma dádiva que o Senhor já nos deu, que é podermos estar em estado de amizade com Deus. O que é isso? Nós chamamos estado de graça. É um estado em que a nossa alma está próxima de Deus. Não significa que é uma proximidade sensível, eu sinto Deus, não. É algo que é muito mais profundo, porque é uma alma que deseja obedecer e viver aquilo que o Senhor lhe permite, uma alma que está verdadeiramente buscando a sua santidade. E essa alma, por querer estar próxima de Deus, Deus se aproxima dela. Tudo se resume nessa liberdade que a alma tem. Se nós usamos a nossa liberdade para nos afastarmos do Senhor, o Senhor respeita. Ele respeita a nossa distância dele. E é esse o problema. Muitas vezes nós escolhemos errado e nós escolhemos o que desagrada a Deus. Por isso que o inimigo acaba tendo tanto acesso sobre nós. Quando caímos, o Senhor está ali, imediatamente, pronto para nos ajudar. Mas nós temos que estender a nossa mão e suplicar-lhe o auxílio. Nessa noite eu quero falar para você da importância de voltar-se para o Senhor com frequência, com constância, na sua vida de oração, na sua intimidade com Deus, porque o Senhor quer protegê-lo, o Senhor quer ampará-lo, o Senhor quer tirar essas presenças imundas do seu caminho. Mas isso só acontecerá se você e eu pedirmos a Ele para que faça. Quando nós pedimos, o Senhor vem e Ele, com uma palavra, como está aqui na Sagrada Escritura, Ele ordenou e o inimigo foi embora. Nós também passamos por grandes tormentos espirituais pelo simples fato de nós estarmos justamente buscando a Deus, mas é diferente. Quando nós optamos pelas coisas do inimigo, o inimigo tem acesso a nós. Quando nós estamos lutando para estar com Deus, o inimigo tem raiva de nós e ele tenta atrapalhar. Por isso que muitas vezes, eu queria que você se percebesse nisso, você sente muito sono na oração. Você sente a mente perturbada, embotada, confusa. Por isso que às vezes vem uma irritabilidade do nada. Pessoas que eu já acompanhei, já escutei, me disseram uma certa vez, uma em especial que me lembro agora, que ela sentia uma irritação tão grande ao entrar na igreja que ela não aguentava ficar, ela tinha que ir embora. E como resolve isso? Permanecendo. O Senhor fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Quando nós, independente do que nós sentimos, do que nós estamos vivenciando no interior, nós permanecemos em Deus, o inimigo não tem poder. O inimigo não pode fazer nada. Nós temos que nos submeter a Deus e resistir ao demônio. E se nós resistirmos ao demônio, ele fugirá de nós. Essa é a graça e essa é a certeza. Preciso dizer a você também algo que é fundamental. Esse espírito imundo não foi embora por causa da falta de fé. A falta de fé nos tira forças. Percebam o poder que uma alma que acredita tem? Para ela nada é impossível. Quando temos uma fé robusta, nada é impossível. Nós vivemos, nós passamos por tribulações, mas nada é impossível porque a oração move montanhas. A oração nos dá soluções para os problemas. A oração é trazer Deus, o Deus do impossível, para dentro da nossa realidade. E quando nós nos colocamos em oração com fé, Deus tem liberdade plena para agir.
E a fé, claro, é uma graça, precisamos pedi-la. É uma graça extraordinária, mas também é uma decisão. Fé é um ato de decidir crer naquilo que eu não vejo. E assim, quando nós decidimos crer que Deus é mais poderoso do que o inferno inteiro junto, quando nós decidimos crer na verdade que Jesus tem poder sobre todos os espíritos celestes, os espíritos infernais, que Jesus tem autoridade, nós paramos de ter medo. Nós paramos de nos acabrunhar diante das dificuldades, porque assim, quando acreditamos que Ele tem poder, nós nos posicionamos com ousadia, porque sabemos que estamos do lado daquele que tudo pode. E é isso que eu quero vivenciar com você. É claro, a nossa parte é imprescindível. O finalzinho deste evangelho diz: quanto a essa espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e jejum. A oração é o que me liga a Deus e o jejum é o que me desprende dos apetites da carne. Ou seja, quando eu me desprendo das paixões deste mundo, a minha alma se torna mais agradável a Deus. Só o jejum não funciona. E percebam aqui que a oração sozinha também não, porque quando eu tenho a minha vida de oração, mas eu não abandono as coisas e os amores deste mundo, eu fico ainda presa nesta terra. Por isso, quando eu rezo, eu elevo a minha alma a Deus. E quando eu me penitencio, eu me desprendo, eu digo não para os amores e para as paixões deste mundo. Assim, Deus tem plena liberdade de agir em nós. Quanta graça! Quanto carinho de Deus. Eu quero junto com você, nós irmãs queremos junto com você rezar. Pedir que nessa noite Ele nos liberte de todos os males. Que Ele nos liberte de todo o peso. Que Ele tire de sobre você, de sobre nós, toda essa dificuldade de buscar a Deus. Vamos pedir? Vamos clamar juntos? Porque essa noite, diante do Santíssimo Sacramento, eu creio que Deus fará maravilhas em nós. Eu creio, eu me decido por crer, porque Jesus é o Deus do impossível. Vamos então pedir que Jesus esteja no nosso meio? Convido você a junto conosco adorarmos o nosso Deus. Amar-te mais Que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. E a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, neste e em todos os sacrários da terra. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, neste e em todos os sacrários da terra. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, neste e em todos os sacrários da terra. Te adoramos, Jesus.
Acolhemos este corpo, o teu corpo, sangue, alma e divindade aqui, Jesus, diante de nós. Tu és o Deus vivo e verdadeiro, que deseja nos santificar. O Senhor me deseja santa, o Senhor nos deseja puras, santas, livres para te amar. Jesus, realiza a tua obra, realiza o teu milagre nesta noite na nossa vida. Realiza, Jesus, este milagre da libertação. Realiza este milagre do amor, meu Senhor, como essa canção diz. Jesus, amar-te mais do que todas as coisas. É para isso que nós nascemos, Senhor. E é para isso que nós queremos ser livres, Jesus. Para poder te amar, para poder te adorar, para poder sentir na alma esta paz, essa liberdade de coração. Fica conosco, Senhor. E conduza-nos, meu Senhor Jesus, neste caminho de libertação que nós precisamos. Olha para os males que estão nos atormentando, Senhor. Sim, Jesus. Cura, Jesus. Tantas são as doenças espirituais, Jesus. Tantas são, Senhor, as paixões dominantes do nosso ser, Jesus. E todos nós, nesse processo de conversão, Jesus, temos uma luta tão grande conosco. Jesus, olha para nós, Senhor. Olha para a tristeza que existe na alma. Olha para a ignorância, para a raiva, Senhor. Tantas e tantas inclinações que nós temos, Jesus, por causa do pecado original. Mas nós não nascemos para viver no pecado, Senhor. Nós não nascemos para viver assim. Nós não nascemos para viver oprimidos. Nós nascemos para ser libertos, purificados e, enfim, purificados por viver contigo eternamente, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar das raízes profundas. Senhor, tem tantos traumas que nos atrapalham. Então eu te peço, venha nos curar hoje. Curar todas as pessoas que estão participando dessa adoração. Todas as pessoas que estão participando agora, Senhor, que estão te adorando. Que lindo, Jesus, nós estamos te adorando e proporcionando para os outros adorarem também. Jesus, olha para os corações sofridos que querem avançar. Jesus me fala de tantas almas que querem avançar na espiritualidade, mas por causa dos seus traumas ainda não conseguiram. Meu querido, minha querida, coloque diante de Jesus. Qual é a sua maior inclinação, sua paixão dominante? É a tristeza, é a raiva, é a ira, a cólera, o desânimo, a introspecção. Coloque aos pés de Jesus, é a sensibilidade aguçada, a suscetibilidade. Coloca aqui diante de Jesus aquilo que está mais aflorado, que está mais forte e que me impede ainda de subir os degraus da evolução espiritual. Jesus é a luz dessa escada. Jesus nos leva até Deus Pai, até a eternidade. Só que nós temos que dar nomes. Nós temos que dar nomes, meus irmãos e irmãs. Temos que dar nomes. O que é que hoje me tira da presença de Jesus? A inquietação, a ansiedade, a depressão, a gula. Qual o pecado? Qual o defeito? Coloca aos pés, vai dizendo, pronuncia, coloca os nomes, dá nome para esses demônios, para essas doenças espirituais. Depois que a gente sabe o diagnóstico é mais fácil. Coloca diante de Jesus os seus defeitos. Tem hora que você estoura quando as pessoas falam alguma coisa que não te agrada, quando você é contrariado ou se entristece com muita facilidade. Jesus, toma conta, Senhor. Quero ser curada. Eu quero ser curada. E pelas mãos de Maria, pela graça e alegria de ser cuidada e libertada. Deseja isso, meu irmão? Eu quero ser curada. Eu quero ser curada. Eu quero ser curada. E pelas mãos de
foi libertada. Por isso, vamos rezar juntos nesta noite. Fala pra Jesus, eu renuncio a todo mal. Eu renuncio a todo mal. Eu renuncio a mentira. Eu renuncio a mentira. A todo mal que tenta sufocar a minha vida. A todo mal que tenta sufocar a minha Toda vida. enganação de Satanás. Toda enganação de Pai Satanás. de toda mentira. Pai de toda mentira. Príncipe das trevas. Príncipe das trevas. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. Todo reinado de Satanás. Todo reinado de Que Satanás. tenta paralisar a minha vida. Que tenta paralisar a minha Que vida. tenta paralisar o meu emocional. Que tenta paralisar o meu Todo emocional. espírito de ansiedade e perturbação. Todo espírito de ansiedade e perturbação. Pensamentos tenebrosos. Pensamentos tenebrosos. Eu renuncio agora. Eu renuncio Em agora. nome de Jesus. Em nome de Que Jesus. caia por terra toda amarração. Que caia por terra toda amarração. Toda contaminação do mal. Toda contaminação Que do tenta mal. prender os meus pés. Que tenta prender os meus Para pés. não progredir na fé. Para não progredir na Por fé. isso eu renuncio toda descrença. Por isso eu renuncio a toda descrença. Toda falta de fé. Toda falta de fé. Toda falta de oração. Toda falta de oração. Eu renuncio tudo aquilo que provém dos meus antepassados. Eu renuncio a tudo que provém dos meus Que antepassados. geraram em mim Geraram em mim essa descrença. esta descrença. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Quebra agora. quebra agora Toda essa contaminação. toda esta contaminação Que vem prendendo os meus sentimentos. que vem prendendo os meus Que vem sentimentos, perturbando os meus sentidos. que vem perturbando os meus sentidos, Daqueles que procuraram lugares distantes de vós. daqueles que procuraram lugares distante de vós, Cometeram macumbaria. cometeram macumbaria, Que foram atrás de feitiçaria. que foram atrás de Eu feitiçaria. renuncio agora. Eu renuncio Todo agora esse jugo maléfico. todo este jugo Todo esse maléfico, jugo hereditário. todo este jugo Que hereditário, veio contaminando as raízes do meu passado. que vem contaminando as raízes do meu Da passado, minha árvore genealógica. da minha árvore genealógica. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora Toda tristeza. toda tristeza, Todo espírito de suicídio. todo espírito de suicídio. Eu renuncio. Eu renuncio Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Todas as maldições. Todas as maldições Que tem trazido esse mal-estar. que têm trazido este mal-estar, Falsas enfermidades. falsas em mim. enfermidades em mim. Peça com fé, meu irmão, minha irmã. O Senhor mostrava desde o início da oração pessoas que fizeram macumbarias em matas fechadas, em cachoeiras. O Senhor quer curar as nossas vidas, Ele quer ir onde nós não sabemos. O Espírito Santo quer visitar a nossa história. Por isso, peça para Jesus, peça com fé, peça com força. Se você já conhece algo na sua história, então você vai declarar. Se você desconhece, então você vai com fé pedir para que o Senhor possa libertar as raízes do mal. Diga com fé, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio no teu poder. eu creio no teu Que poder, tu estás movendo e arrancando que tu estás movendo e arrancando todos estes males todos estes da males minha vida, da minha da vida, minha casa, da minha casa, daqueles que eu amo. daqueles que eu amo. Agora eu digo, se você procurou estes lugares, se você, na sua inocência, no seu desespero, querendo que as coisas ficassem melhores na sua vida financeira, na sua vida amorosa, procure um sacerdote para se confessar. Se arrependa deste pecado hoje, em nome de Jesus. Você que está entrando nesta live, você que está ouvindo esta oração, em nome de Jesus, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus curar. Deixa Deus tocar na sua história. Não tenha medo de abraçar a misericórdia do Pai. Não tenha medo de abraçar o perdão. Ele quer simplesmente que nos arrependamos. E é necessário arrependimento. É necessário essa reconciliar-se com Deus. Porque Ele faz essa aliança conosco. Muitas vezes nós manchamos esta aliança. Porque vamos para lugares beber água podre, água suja. E Jesus oferece água cristalina, água do coração dele. Isso permita agora
Permita agora que essa oração possa alcançar o seu coração e você possa renunciar a todo o mal que você mesma cometeu. Diga para Jesus: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, Por todos os lugares que eu andei, por todos os lugares que eu andei, que eu me contaminei. que eu me contaminei. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. Peço o teu perdão. Peço o teu Me perdão. arrependendo de todos estes pecados. Me arrependendo de todos estes pecados. Lava o meu coração. Lava o meu De coração toda desordem. de toda De desordem, todas essas contaminações do mal. de todas essas Que contaminações do abriram mal, brechas na minha família. que abriram brechas na minha família. Eu fui porque estava triste, Senhor. Eu fui porque estava triste, E Senhor. voltei com espírito de morte. Quando a pessoa vá para esses lugares, ela procura esses lugares. Uma vez o padre Rufus, exorcista, dizia: ela entra com espírito de tristeza e sai com espírito de suicídio. Porque só Jesus dá vida. O inimigo, ele é ladrão, ele é destruidor. Ele quer arrancar a tua vida, meu irmão, minha irmã. E Jesus veio para dar a vida. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Por isso, Jesus quer visitar o bom pastor, quer visitar o seu coração. Não tenha medo, não tenha medo de dar para Jesus aquilo que já é dele, a sua casa, a sua família. A imagem que o Senhor mostra é essa: Jesus querendo entrar, batendo a porta, querendo entrar. Fala: entra, Jesus, entra, Senhor, e traga essa libertação que eu preciso. Eu quero ser liberta, eu quero ser curada. Senhor, eu me arrependo profundamente dos meus pecados passados. Eu me arrependo profundamente. Vai falando para Jesus: se eu pudesse então voltar atrás, eu voltaria, Senhor. Mas eu não posso, então agora, com todo o seu coração, respire esta vida nova que Deus quer te dar. Procure sim o sacerdote, procure a igreja. Vá se reconciliar. Eu volto a dizer isso, porque Jesus está batendo a porta e Ele quer entrar. Ele quer fazer-te companhia. Não expulse mais Jesus da sua casa. Muitos lares expulsaram Jesus. Muitos corações expulsaram Jesus. Seja você esse acolher este Deus. Seja você acolher a vontade dEle para a tua vida. Uma pessoa que está reclamando da sua enfermidade. Você está dizendo: mas por que Deus me deu essa enfermidade? Por que eu tenho que passar por esta enfermidade? Meu filho, minha filha, não tenha medo do sofrimento. Simplesmente acolha. É permissão de Deus. É permissão divina. Então isso é graça. Tudo é graça. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: tudo é graça. Aquilo que Deus nos concede só pode ser graça. Por isso, se a cruz está pesada, não tenha medo de passar por esta cruz. É uma mulher que está chorando, perguntando a Jesus por quê. Por que dessa doença? Por que deste câncer? Jesus está com você, minha filha. Você já fez várias quimioterapias. Os cabelos já caíram. Você está de lenço na cabeça. A imagem do Senhor dá é: se Jesus está falando com você, eu estou com você. Eu estou com você, não tenha medo. Você está sofrendo sim. Você está sofrendo sim. Mas se una a Jesus agora. E Jesus, Ele te acolhe agora, Ele te abraça. Então sinta esse abraço amoroso do Pai. São tantas dores do teu povo, Senhor. Jesus, dá força e coragem. Aqueles e aquelas, Senhor, que estão carregando tantas cruzes sozinhos, e a coisa vai ficando muito mais pesada, porque sem Ele tudo se torna mais pesado mesmo. Nós só vamos entendendo e compreendendo a dimensão do sofrimento quando nós abraçamos a cruz com Ele. É a promessa de Deus para nós. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis.
promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a força de Deus separar, milagres acontecerão, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Jesus, proclamamos, Senhor Jesus, o teu levantar-se diante dos nossos inimigos. Quando o Senhor se levanta, os nossos inimigos são afugentados. Eu proclamo isso, Jesus. O Senhor está se levantando nas nossas vidas para que os inimigos fujam, Senhor Jesus, acabrunhados. Senhor, Tu és a nossa vitória. Então levantai-vos diante, Senhor, da vida de cada um de nós. Levantai-vos diante da vida daqueles que estão sentindo-se oprimidos, para que, Senhor, todos os inimigos sejam afugentados, Senhor. Jesus, nós proclamamos a Tua vitória sobre todo o mal. E nós renovamos a nossa confiança de que o Senhor tem poder. Jesus, sim, proclamamos isso, Jesus. Obrigada. Até, meus queridos irmãos e irmãs, até o inimigo sabe que Jesus é o Redentor. É verdade, até ele reconhece, é verdade. porque ele foge quando o Senhor fala. Quando Jesus expulsa o demônio, ele vai embora, porque ele sabe que só existe um rei, um dominador, e é Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador, o Redentor das nossas almas. Ele é o vencedor. Ele que venceu as trevas, venceu a morte. É Jesus. Então admita também, meu irmão, não tem como negar. Não tem como negar. Jesus é o Senhor. Ele é a luz, Ele é a salvação. Nós precisamos admitir, porque não tem como negar, que Ele é o Salvador das nossas almas. Ele é quem cura e Ele é quem liberta. E quando a Madre Teresa das Chagas proclamava essa mulher sofrida com câncer, desde o início da adoração, o Senhor me falava: é preciso assumir a cruz e abraçá-la, como Jesus abraçou a dele. Todo mundo tem uma cruz para levar. Todos nós só temos que admiti-la. Nós temos que admitir que ela existe, que ela está comigo, e eu preciso carregá-la por Jesus. É o Senhor que me dá força. É Jesus que me dá força para levar a minha cruz. E quando assumimos a cruz, irmãos, os demônios eles fogem. Eu via como que muitos demônios saíram correndo, desesperados, Jesus, glória a Deus. porque você resolveu assumir a cruz. Os demônios estão correndo fora da tua casa, sendo acorrentados aos pés da cruz agora. E eu tomo posse junto com você. Obrigada, Jesus. Quando assumimos a cruz, os demônios fogem. Obrigada, Jesus. Eu quero, Jesus. Eu quero aprender a cada dia. Está falando isso para Jesus. Eu quero aprender cada dia. Eu quero ser dócil, Senhor, a Quero tua ser vontade. Senhor. A tua vontade, Senhor, é que eu preciso viver. Senhor Jesus, ensinai-nos a sermos dóceis. E a cumprir com fidelidade na doença, na alegria, na saúde ou na tristeza. Jesus está conosco, nos libertando. Ele também se entristeceu quando estava para assumir a sua cruz no Jardim das Oliveiras, suou sangue. Às vezes vamos suar mesmo, vamos suar, mas Ele esmagou a serpente, Ele esmagou com a sua força, com o seu poder, porque assumiu a vontade do Pai. Oh, Jesus, suas chagas são gloriosas. Sim, Jesus. O Senhor é glorioso, Senhor.
são os sinais da minha salvação. São as chaves de Cristo. E eu creio nisso, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio no Cristo que vive de mim. Eu creio que Ele perdoa os meus pecados. Eu creio, Jesus. Eu creio em todas as suas promessas. Eu creio que o Senhor me prometeu a vida eterna e o Senhor vai dar a vida eterna a todo aquele que batalhar. Perseguir, Senhor Jesus, a sua salvação. Eu acredito nisso, Jesus. Eu acredito, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Rendemos o nosso louvor a vós, meu Senhor Jesus, em gratidão por todas as graças derramadas nesta noite, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por aquilo que vemos, por aquilo que nós não vemos, por todos os milagres ocultos, Senhor. Te adoro hoje, Jesus, porque a tua presença, só a tua presença já é um milagre, Senhor. Já é uma graça extraordinária para nós. Obrigada, Senhor Jesus, e que a tua graça, Senhor, produza e multiplique os frutos, meu Senhor, desta adoração, desta oração, na vida destes teus filhos, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo e diviníssimo sacramento, neste e em todos os sacrários da terra, graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, neste e em todos os sacrários da Graças terra. e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Neste e em todos os sacrários da terra. Amém. Obrigada, Jesus, pelas graças derramadas. E obrigada a você. A nossa oração, ela é poderosa. Essa noite eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Às vezes, quando temos que rezar sobre coisas mais pesadas, a nossa oração, ela exige mais de nós, mas é assim mesmo. E quando nós estamos nessa batalha espiritual e assumimos essa batalha espiritual e enfrentamos, não tem como o inimigo não fugir. Porque se estamos do lado do Senhor, nada nos é impossível. Quero agradecer a você que tem caminhado conosco, que tem bebido deste carisma da misericórdia. E tem sim crescido espiritualmente, tem, graças a Deus, se encontrado o próprio Senhor. Que Ele multiplique as graças na sua vida e na sua história. Assim encerramos esse momento com grande alegria e gratidão a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma vida nova em Cristo, Venha experimentar e de coração rendido, cada dia se entregar, com os olhos para o alto, para que menos depender.